Boa noite a todos, graça e paz. Hoje eu convidei Dona Maria José para que ela fizesse o exórdio, no caso lendo a mensagem, né? Então sejam todos bem-vindos e que Jesus permaneça nos protegendo, abençoando-nos de conformidade com os nossos merecimentos. Vamos passar a palavra a Maria José para que ela possa fazer o exórdio na noite de hoje. Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a mensagem 86, Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 13. A Emmanuel disserta sobre essa passagem dizendo: na localização histórica do Cristo, impressionamos-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, notasse-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordo apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não guardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Né? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, aqui estamos, unidos e reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado, que possamos, Senhor, ter a luz do entendimento e da compreensão dos ensinamentos a ser ministrados na noite de hoje pelos nossos irmãos. Ilumina, Senhor, a cada um que é que se encontre. Que os espíritos amigos, trabalhadores de cada casa espírita que são representados aqui, sejam beneficiados com os fluidos benévolos, amorosos, misericordiosos. E assim sendo, Pai amado, em Teu nome, em nome de Jesus, sobre a assistência dos benfeitores espirituais, e que devolva a palavra ao irmão que iniciou o estudo da noite de hoje, para dar continuidade. Muita paz e muita luz para todos. Assim sendo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, iniciamos mais uma reunião na noite de hoje. E vou fazer aqui uma pequena apresentação. Quem é seu Francisco Muniz, né? Ele é um trabalhador do espiritismo vinculado ao Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, em Salvador. E está há aproximadamente 30 anos, né, estudando a doutrina
atuando na divulgação e no exercício mediúnico. Escritor, não é? Já com alguns livros publicados sobre temas filosóficos e evangélicos, onde tem alguns temas aqui que eu vou passar para vocês, que quem tiver curiosidade, de repente, pesquisar e adquirir, né? Lições do Evangelho para a Vida Prática, O Chamado, Casas do Evangelho, Por Causa dele, Pequenas Histórias do Tempo de Jesus, O Alfabeto Divino e Alma Espírita. Então, seu Francisco, seja muito bem-vindo. Esse estudo ele ocorre até às 20, mas são 19h11, aí o senhor pode estender um pouquinho, caso precise, para concluir sua ideia, seu pensamento, viu? Seja muito bem-vindo e sinta-se abraçado por todos nós. Sou Sunaide, que entrei em contato. Com a palavra, pode ficar à vontade. Você está bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom eu estar aqui e discutir sobre esse tema, que é parte da nossa vivência, não é? Estamos todos aqui nos preparando para esse grande momento da despedida da cena terrestre e reentrada no mundo espiritual. E, graças ao Espiritismo, nós compreendemos hoje o que é esse momento e ficamos até, de certa maneira, agradados de chegar esse momento para nós, porque não é mais mistério. Lá fora do âmbito espírita, dizem que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Mas, com o Espiritismo, nós mudamos completamente essa disposição de alma. Já sabemos que há muitas outras certezas na vida. E uma delas é que nós não estamos sozinhos, estamos aqui de passagem, voltaremos para nosso lugar de origem, e para isso temos que nos preparar. E histórias como a de Frederico Figner, que nesse livro se assina como o Irmão Jacó, são importantes para refletirmos acerca do nosso momento e da nossa próxima experiência, que é a desencarnação. Dessa maneira, observaremos que tudo que está no Livro dos Espíritos carece de ampliação para nosso melhor entendimento. Então, esses espíritos vêm contar suas experiências, e é interessante que ele relata as experiências que observou no livro de André Luiz, especialmente Obreiros da Vida Eterna, e também no livro de Bozano, A Crise da Morte. Tudo isso nos faz considerar que estamos aqui para experimentar um momento decisivo, dando valor à nossa trajetória e ao momento atual da encarnação, porque queremos voltar para casa de maneira bastante, como eu diria, proveitosa. Então, estamos aqui para nos desprender de ideias antigas, de problemas também antigos que ainda abraçamos, para chegarmos ao outro lado com a consciência razoavelmente tranquila. Então, vamos observar, eu fiz aqui alguns apanhados da história de Irmão Jacó, identifiquei 11 tópicos para nossa conversa aqui. Eu quero pedir a vocês que interfiram, quando julgarem necessário, na minha fala, para que a gente tenha um momento interativo. É muito enriquecedor nós questionarmos para compreendermos melhor os postulados, e a nossa conversa vai se enriquecer bastante. Então, estamos no capítulo 3º do livro Voltei. Já sabemos quem é Irmão Jacó. Vocês se lembram que ele foi um comerciante, um homem de negócios muito importante no início do século XX. Ele criou a primeira editora musical aqui no Brasil, apoiou muitos artistas e criou também a Casa dos Artistas lá no Rio de Janeiro, que abriga muitos artistas que, no fim da vida, da experiência laboral, não tem mais como sobreviver. Então, nessa instituição, eles têm esse respaldo. Bom, como nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna, já podemos dizer que não há dois tipos de morte exatamente iguais. Cada pessoa passa por sua experiência peculiar.
Isso, então, nos faz observar que o que os espíritos nos dizem através de Allan Kardec, o livro dos espíritos, carece de aprofundamento. Então, já pude perceber que os espíritos falam da camada superior, digamos assim, acima da média dos espíritos quando tratam dessas questões. E então, para nós, na inferioridade, há o dever de nós pesquisarmos para aumentar o nosso cabedal de conhecimento, para que o entendimento chegue razoável ou o mais eficaz possível. Então, não há duas mortes iguais. E, de certa maneira, ou por essa razão, os transes variam de pessoa para pessoa, o transe da morte. Eu quero começar contando uma historinha. Eu tenho uma amiga lá no Paraná, que era enfermeira, hoje ela é psicóloga, e trabalhava no hospital. Um dia, ela contou que, indo para o trabalho, lá em Curitiba, ela presenciou um atropelamento. E ela, como enfermeira, se prontificou a observar a situação. Abriu o caminhão no meio da multidão, pediu que as pessoas se afastassem, e o caso era que um motoqueiro foi atropelado, estava ali agonizando na rua. Ela se aproximou e perguntou a ele se podia fazer alguma coisa, e ele, já pressentindo o momento da separação do corpo, ele, espírito, pediu apenas que ela conversasse com ele. Ele precisava daquele conforto naquele momento, porque talvez pressentisse que estava partindo sozinho, sem o amparo da família, ou mesmo de um hospital. Então pediu isso. Então esse é um caso que pode exemplificar para nós que não há duas mortes iguais. E a gente observa que, em casos de acidentes assim, geralmente as vítimas, colocamos entre aspas, partem solitariamente. Mas, conforme o nosso aprendizado, cada um tem a resposta necessária à sua problemática. A esse respeito, lembramos também que no livro Ação e Reação, de André Luiz, há uma descrição interessantíssima acerca do momento final de muitas pessoas aqui no mundo. Ele retrata um acidente de avião. O avião cai e todos os passageiros, claro, não sobrevivem. E então, sempre há uma equipe socorrista para atender a esses casos. E André Luiz, fazendo essa descrição, vê meio, não diria incomodado, mas curioso, o seu senso investigativo, ele percebe que nem todas as pessoas eram socorridas, as vítimas do acidente. Ele questiona seus instrutores em razão a isso. E descobre que aquelas pessoas que não eram atendidas pela equipe socorrista simplesmente não acreditavam nem em Deus, nem em espíritos, nem em vida espiritual. Como seriam socorridas assim? Era preciso acreditar. Então entendemos que, conforme os espíritos disseram, e bem antes o Cristo, é preciso acreditar. Sem essa crença, sem essa credulidade de nossa parte, o socorro espiritual fica deficitário. Mas irmão Jacó acreditava. Frederico Figner era espírita, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, teve uma atuação bastante digna, responsável no movimento espírita aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo, colaborou com muitas instituições, de modo que a gente pode pensar que para ele as coisas seriam fáceis. Não foi. Porque realmente cada caso é um caso, como dizemos. Cada um colhe o que planta, como o Cristo falou. A cada um será dado de acordo com suas obras. Mas então veremos aqui. Os transes variam de pessoa para pessoa, mas há pontos em comum entre a história de irmão Jacó e a maioria dos relatos de morte. Então a pessoa vê a própria vida passar diante dos olhos como num filme. Isso é enfatizado por Bozano e outros pesquisadores. E então a gente percebe que isso se dá tanto com
em relação a mortes violentas, como nos suicídios, por exemplo, quanto nas mortes comuns. A pessoa vê sua vida desfilar diante dos próprios olhos, como no filme. Então, isso quer dizer que na consciência ela faz um exame de toda a sua existência, todas as suas atitudes, suas atividades, para realmente, a finalidade é ela se conscientizar do que aconteceu e do que vai fazer daí por diante. Então, ela já pode começar a entender que não está mais na Terra, onde a matéria exerce um obstáculo para o exercício espiritual. Então, quando percebemos isto, já podemos imaginar que morremos. Mas há uma observação a ser feita em relação a isso. Morrer é para os outros, para nós espíritas, que já estamos abrigando esse conhecimento diferenciado na consciência e na alma, para nós não vale mais morrer. Agora é pensarmos seriamente na desencarnação. Morrer, então, é voltar para o mundo espiritual de qualquer forma. Mas desencarnar é nos desprendermos completamente dos liames materiais. A gente vai ver aqui na história de Irmão Jacó como é que isso se processa. Então, ele vê em seu transe, ele tem a visão de um ser querido, que é sua filha Marta. No início eu não consegui compreender muito bem porque é que ele viu a filha, mas depois eu recordei a história, que Marta já havia partido antes dele. A filha mais velha dele já havia voltado para o mundo espiritual. Então ele vê essa filha. E lá no Livro dos Espíritos, vocês me permitam que eu faça uma cola, na questão 160, Kardec faz a pergunta que nos interessa. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? A resposta é afirmativa, sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Isso era o que Marta estava fazendo junto a seu pai. Não diretamente, porque havia uma equipe ali cuidando disso, do desligamento dos laços perispirituais. Mas Marta estava dando todo o apoio para ele, principalmente para que ele colaborasse conscientemente, não se prendendo tanto ao momento que estava vivendo. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na Terra. Vê os que estão na reticidade, bem como os que se encontram encarnados e os vai visitar. Mas essa aqui é uma outra história. Mas a gente lembra que esqueci o que ia dizer. Mas vamos lá. Então, essa visão de ser querido é quase sempre comum entre aqueles que estão partindo na antecipação do grande momento. Então, aqueles seres já estão, colocamos entre aspas também, desenganados pelos médicos, pela medicina, aqueles já estão se predispondo a essa grande viagem, costumam ver parentes antes do grande momento. Eles estão, de certa maneira, agonizando no leito e vêm esses amigos espirituais vir visitar. Lembrei o que queria dizer. Uma vez, numa palestra, numa casa espírita aqui, enquanto eu falava, talvez o tema fosse semelhante. Alguém da plateia perguntou, Chico, quando eu morrer, eu vou encontrar minha mãe que partiu há 3 meses. Então, era uma filha saudosa, muito saudosa mesmo, porque havia um período muito curto de separação, 3 meses apenas. E naquele momento eu respondi para ela, provavelmente você é que será encontrado. Compreenderam? Então, a gente tem essa ideia de que vamos encontrar seres queridos do outro lado. Alguém que se adiantou a nós nessa grande viagem. Mas, você se lembra, quando passamos para o outro lado, nós passamos por um momento de perturbação espiritual. Não reconhecemos quase a nós mesmos, nem ao lugar onde nós estamos, e por essa razão necessitamos de algum amparo. Então, esses seres queridos
mesmo que isso não se mostre diretamente, estão ao nosso lado. Como aconteceu com o André Luiz, se você se lembra lá em Nosso Lar. Ele se viu naquela região de perturbação, as pessoas diziam impropérios para ele estava sujo e ele julgava, quer dizer, ele não tinha como julgar a situação dele, estava ali sem ver ninguém, sem perceber exatamente onde estava, e a gente percebe pela leitura que a mãe dele estava em contato com ele o tempo todo e colocou à disposição dele uma equipe socorrista. Mas ele só viu essa equipe quando mudou o nível, o padrão do pensamento. Então ele era um homem aqui muito pouco afeito à religiosidade. Conforme ele disse, ele cumpria as atividades religiosas apenas formalmente, acompanhava sua família à missa e para ele isso era tudo. Então, por essa razão, ele se viu numa situação amargurante ou amargurosa no mundo espiritual, até que ele, talvez por inspiração de sua mãe, pensa em Deus e pergunta: meu Deus, por que tudo isso? E só esse pensamento foi capaz que a equipe de Clarencio se apresenta a ele e ele é recolhido ao nosso lar e toda a história começa para ele a partir daquele momento. Então, essa visão de seres queridos é algo em comum para quase todos e vamos tratar agora da perturbação espiritual. Na história de Figner, de irmão Jacó, deixa eu ver aqui o meu livro. Então, a Marta pede que ele entre em oração e o ajuda fazendo a leitura ou a recitação do Salmo 23. E ele, então, aqui diz: vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham de extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Ele sofria. Mas lá no Livro dos Espíritos é dito que a morte não é dolorosa. Morrer não dói. Mas ele estava agonizando. Ele passava por um tormento terrível. E isso era ainda o próprio da perturbação espiritual que nele estava se processando naquele momento. Mas ele recebe socorro. Finda a prece, que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia, buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora em silêncio. E ele, então, temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Então, ele transmitia para ela sua angústia também. E ela tentava, então, consolá-lo, ampará-lo, mas chegou o momento em que a perturbação se tornou mais intensa. A respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Então ele a veio movimentar-se cuidadosamente o braço direito e em seguida passar a mão direita repetidamente sobre a cabeça dele, que estava exausta. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Estava ainda na perturbação. E mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. No Livro dos Espíritos é dito que após a morte, a gente pode dizer então que a partir do caso de irmão Jacó, durante o transe da morte, entramos em perturbação. E essa perturbação dura de algumas horas a alguns séculos. Isso é interessantíssimo. Então, que tipo de espírito passa por uma perturbação de séculos? Aqueles que estão ainda aferrados à matéria. Que tipo de espíritos experimenta a perturbação de apenas algumas horas, alguns momentos? Aqueles já estão mentalmente conscientes da realidade espiritual e já está realmente processando o desligamento da matéria. Então, a perturbação de Jacó aqui
deveu-se unicamente ao apego que ele tinha à realidade material. Então, ele via o corpo como, quer dizer, ele sentia o corpo como um imã que o puxava para si, e ele estava impregnado daquelas energias ainda. Por essa razão, a equipe espiritual estava tendo muito trabalho em fazer o desligamento. Então, isso causava essa perturbação toda. Então, mas o trabalho da equipe socorrista foi bem sucedido, ele declara aqui. A harmonia geral começou a refazer-me, apesar da fraqueza extrema que me possuía. E aqui a gente vê também a eficácia da ação da prece intercessora. Quando oramos por alguém, esse alguém recebe benefício. E também, enquanto oramos, também recebendo esse mesmo benefício. Então, alguns religiosos aqui no mundo dizem que não adianta orar por quem já morreu. Essas pessoas estão equivocadas. É utilíssimo orar por quem está desencarnado. Também por quem morreu. Então, há duas distinções aí, né? O que morreu e o desencarnado. Então, é imperioso que nós oremos por todos eles. E fazemos isso quando nos dedicamos, no culto do Evangelho no Lar, a essas vibrações, por encarnados e desencarnados. E oramos por aqueles que estão nos auxiliando, tanto naquele momento como no correr dos dias, e também por aqueles que nos perseguem. Então, tanto os bons espíritos, quanto aqueles semelhantes ou inferiores a nós, necessitam de nossas preces. E eles necessitam porque nós também necessitamos, de maneira que nos ajudamos uns aos outros nessa oração intercessória. Então, há momentos em que nós podemos ajudar quem está em situação difícil. E falando aqui dos desencarnados, nossas orações vão auxiliar equipes socorristas na ação benfeitora que eles possam realizar no plano espiritual em benefício dessas criaturas. E por essa razão, conscientes ou conscientizados pelo Espiritismo, com esse esclarecimento, nós vamos então atuar junto a eles, tanto direta quanto indiretamente. Vocês podem estar questionando talvez, é possível atuar diretamente junto às equipes socorristas no plano espiritual? Sim. Isso, geralmente, quando nosso corpo está adormecido e nós somos chamados para trabalhar no plano espiritual. Com quase todos nós isso acontece. De maneira que nós, quando formos preparar para dormir, devemos fazer esse pedido, que sejamos úteis, de alguma forma, junto a eles, no plano espiritual, enquanto o corpo repousa. Então, há mais uma questão aqui. O socorro energético que ele recebe, ele toma passes, tanto o passe espiritual é dado a ele como espírito, quanto ao corpo. Então, essa ação da equipe socorrista é necessária para fazer com que o espírito, o desencarnante, possa também colaborar. Então, ele é auxiliado, ele é aconselhado a não olhar para o corpo, não fazer contato com a matéria. E a gente vai ver aqui que, às vezes, ele olha para baixo e sente a atração do corpo material. Então, ele está preso ao cadáver ainda. Ele está morto do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, ele está talvez ignorante do processo, se prende ainda ao corpo e se prejudica por isso. Então, ele tem uma impressão interessantíssima aqui. A melhora experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar minha disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me duplicata. Isto é interessantíssimo. Ele viu a si mesmo e viu o corpo. E, claro que um é a imagem do outro, porque ele via-se pelo perispírito. O perispírito é o modelo organizador biológico, é a cópia fiel do corpo material. E ele ficou assombrado por conta disso. Eu, que tantas vezes exortaram os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se no misto de espanto e amargura. Então, a gente tem uma pista aqui. Ele atuava como um doutrinador na Federação Espírita Brasileira, nas reuniões mediúnicas, tanto quanto Bezerra de Menezes, a quem ele
não conheceu. Então ele fita a filha com suplicante humildade, diz aqui, imitando o gesto da criança medrosa. Irmão Jacó está com medo. Ele, então, tem essa perturbação toda, tem essa dificuldade, está em agonia, porque, mesmo com a vivência de espírita, ele não compreendia o que era a morte. E talvez ele tivesse apenas a ideia da morte e não da desencarnação. E ele teve que aprender de uma maneira bastante dolorosa. E voltamos a dizer, a morte não dói, mas a experiência espiritual é diferente para cada um. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia a qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar meu propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. Então, pode acontecer com todos nós. Você se lembra do filme Ghost, não é? Aquele homem que foi assassinado na rua, olha para seu corpo no chão e se surpreende. Tenta voltar à vida da matéria, não consegue. Depois sai em busca de socorro. A esse respeito, a gente pode pensar em algumas situações. No livro Missionário da Luz, eu creio que é esse, Os Mensageiros, André Luiz visita um posto de socorro ligado a uma outra colônia vizinha de nosso lar. E nesse posto de socorro há um galpão com 2.000 leitos ocupados por 2.000 espíritos que estão dormindo. E ele sabe, o dirigente desse posto, que eles estão recebendo orações para um dia despertarem. E nesse dia que André Luiz está visitando, 2 desses espíritos adormecidos acordam e correm. Aí ficamos perguntando por que eles correram. Medo de espírito. Medo de si mesmos. Porque desconhecemos, na grande maioria, o que somos. Então, por essa razão é que o Espiritismo nos provoca ou nos conclama ao autoconhecimento. Somente pelo conhecimento nós podemos fazer aquela maravilha que é a reforma íntima, nossa transformação interior, que vai possibilitar ganhos nesse momento da reentrada ao mundo espiritual. Não há garantia nenhuma, porque cada um tem sua história, mas é uma recomendação que nos é feita para nosso próprio bem. Então, ele diz, o cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente, a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. À distância do corpo imóvel, cadaverizado. Somente assim é que ele teria a ideia de vida e eternidade. Mas será que a gente pode alimentar essa ideia já agora? Porque afinal nós não somos este corpo, né? Mas quem pensa que é este corpo sente essas dificuldades todas. E quando chega o grande momento da libertação, há esse problema a ser enfrentado. Então a filha entendeu o que ele não podia dizer. Então ela explicou mais ternamente. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então, por mais algumas horas, estaria nessa perturbação. E, após a desencarnação, vocês vão ver a partir do capítulo 4, a coisa muda de figura para ele. Mas, então, a gente vai falar agora do desligamento dos fios perispirituais, que duram horas, como o Marta aqui falou. E lá no questão 155A do Livro dos Espíritos, nós temos uma ideia de como isso se processa. Então, Kardec pergunta, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Mas antes de respondermos, ou de observar a resposta dos espíritos, vamos ver a questão 155, em que o codificador perdão a resposta que nós já conhecemos. Parece ser fácil, né? Rompidos os laços, a alma se desprende. Mas não é tão simples assim.
E então, na questão 155A, que eu vou repetir, a separação se dá instantaneamente, por brusca transição, haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte. Então a resposta é negativa, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Então, no livro, eu acho que é Missionários da Luz, não, é lá em Obreiro da Vida Eterna mesmo, André Luiz ouve de um instrutor que onde é possível desligar, não se deve cortar na questão da separação desses fios perispirituais. Então, se é possível, desligar, porque isso vai ser causa de mais perturbação para o espírito. Então, a gente vê também no livro Obreiro da Vida Eterna alguns casos de desencarnação e também de morte, claro. E, por exemplo, o episódio de Aura Celeste, Adelaide Câmara, uma médium famosa no Rio de Janeiro, no século passado, que ficou conhecida com o pseudônimo de Aura Celeste. Então, ela está agonizando sobre a cama já por vários dias. E a desencarnação que deveria ter acontecido não acontece. E a André Luiz quer saber por quê. Mas era um netinho dela que estava implorando a Deus que a retivesse ali na presença dele durante algum tempo. Então isso foi concedido e ela ficou ali. Mas quando ela teve condições de trabalhar pela desencarnação, ela própria fez o desligamento dos seus espirituais em relação ao corpo. Ela dispensou a ajuda espiritual. A equipe estava ali, de prontidão, mas ela, pelo conhecimento, pela consciência de espírito, ela pôde fazer isso sozinha. Já era um espírito elevado, então. E dessa maneira a gente percebe que realmente cada caso é um caso. Então, esses desligamentos dos fios perispirituais duram horas. Para ela, para a Adelaide Câmara, durou alguns minutos, talvez. Então, a gente considera aqui a questão do corpo material agora. O que é o corpo para nós? Dizemos, então, que, pela informação espírita, que o corpo é um instrumento para o espírito atuar na matéria. Sem esse corpo, sem esse instrumento, nós não conseguimos realizar nosso trabalho aqui. E a gente lembra que Francisco de Assis tinha uma relação muito interessante com o seu próprio corpo. Então, quando ele desencarna, também fez o trabalho sozinho, ele, então, se despede agradecendo ao corpo material, que ele chamava de jumentinho. Então, era o precioso auxiliar de sua tarefa aqui na Terra. E, por essa razão, vemos que devemos cuidar muito bem do corpo para não sofrermos perturbações terríveis, ou mais terríveis ainda do outro lado. Eu queria dizer uma coisa a esse respeito, mas vamos lá. Então, o jumentinho, e fala da necessidade de esquecer a vida terrena. Isto é imperioso, porque estamos aqui de passagem. Enquanto não despertarmos para a nossa condição de espírito, e isto é um esforço cotidiano, isso vai ser um tormento para nós. Temos que ter conosco a plena ideia de que nós somos seres imortais. O corpo é mortal. Sendo seres imortais, nós ficamos aqui pouco tempo, porque esse corpo, sendo mortal, tem uma duração muito breve. Então, o espírito, sendo imortal, tem a vida eterna. Este corpo dura apenas algumas décadas aqui. Então, os espíritos dizem para nós que devemos cuidar do corpo como se fosse viver 100 anos. Então, esse é o máximo que nós conseguimos viver na Terra. 1 século. Então, devemos cuidar bem desse corpo, dar todas as condições de vitalidade para ele, para que o espírito se mantenha aqui na Terra durante 100 anos, pelo menos, aprendendo e
auxiliando, sendo um instrumento útil da divindade, da espiritualidade, a seu próprio benefício. E então, devemos cuidar do corpo como se fosse viver 100 anos e cuidar da alma como se fosse desencarnar amanhã. Aí podemos pensar, o que é mais importante? Cuidar do corpo ou cuidar da alma? As duas coisas são importantíssimas, mas uma prepondera sobre a outra. O cuidado com a alma é superior ao cuidado com o corpo, que não deve ser negligenciado. Por essa razão é que lá na Grécia Antiga, quando Sócrates ele vê no templo de Diana, na cidade de Delfos, aquela inscrição, homem, conhece a ti mesmo, ele se toma de amores por isso e começa a observar a si próprio. E para nós chegou, através do Espiritismo, essa recomendação. Qual a maneira mais segura de alcançarmos a perfeição? Com brevidade, Kardec pergunta. Os Espíritos responderam. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então, essa é essa recomendação que eles nos fazem, para que, nos conhecendo, saibamos cuidar da alma e do corpo ao mesmo tempo, sabendo que o corpo é mortal e o espírito é imortal. Então, há também na cidade, templo de Delfos, uma outra inscrição. E essa outra inscrição não passou para a história, mas algumas pessoas dizem que abaixo dessa divisa, homem conhece a ti mesmo, havia uma outra, que dizia assim, nada em excesso. Mas justamente pela prática dos excessos que nós comprometemos a saúde do corpo, comprometemos nossa vitalidade e nossa durabilidade corporal aqui na Terra. E muitas vezes partimos antes do tempo. É o caso de André Luiz, que partiu por um câncer e chegou ao mundo espiritual sob a acusação de ter sido um suicida indireto. Então, estamos matando o corpo vagarosamente e devemos ter cuidado com isto. Então, depois dessa questão do esquecimento da vida terrena, observa aqui, irmão Jacó, uma visão dilatada da sua condição. Deixa eu ver aqui, item 3. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. O novo organismo era ele próprio, na condição perispiritual, e ele via o fio, que é o próprio perispírito, aquele fio prateado, ligando a cabeça do cadáver, porque ele estava ainda preso aos despojos. Ele não havia sido separado completamente. Então ele estava ligado ali, e aquilo provocou emoção intensa para ele. Torturante emoção apossou-se de mim. E ele ficou confuso. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Então a gente observa que nos cemitérios isso acontece muito. Há muitos espíritos nos cemitérios que não sabem o que aconteceu com eles e eles ficam confusos assim. E nos leva a pensar, no plano espiritual, há muita gente assim. Muitos espíritos, irmãos nossos, que estão confusos sobre o que aconteceu com eles. Então, com eles se processou apenas a morte do corpo. Não houve libertação ainda. Não houve aquela ressurreição de que Emmanuel nos esclarece ao falar da nossa reentrada ao mundo espiritual, que só vai acontecer quando nós desencarnarmos efetivamente. Então, por essa razão, nós dizemos, muita gente morre e pouca gente desencarna. E também espíritas que deveriam estar conscientes disso, também passam pela experiência da morte, chegam ao plano espiritual sem saberem o que aconteceu com eles. Então, não fizeram bem a lição de casa enquanto estavam aqui. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? De que se fechara, da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Então, isso processava uma confusão. Mas a gente vê que o espírito, a gente sabe disso, é o ser consciente, não é o corpo. O corpo apenas recebe as impressões do espírito. O cérebro é apenas uma caixa de ressonância para a inteligência espiritual.
Logo, o corpo não é o ser efetivo, é um simulacro do ser. É um construto de que nós nos servimos para nos movimentar aqui na Terra. Então, em tentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Então, ele voltou inconscientemente ao corpo, tentando ver com os olhos do corpo, e por isso ele se viu nessa semi-escuridão. Então, ele tinha a possibilidade de ver melhor com a consciência de espírito, mas ele estava confuso, estava perturbado. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão intênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, jungindo-me a matéria densa, semelhante ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Então, essa perturbação durava em irmão Jacó, ele tinha essa dificuldade toda de compreender sua situação, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 157, nós vamos ler: no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente. Então, esse é o mundo nosso. E quando morremos, voltamos para esse mundo na condição de clandestinos. Não reconhecemos onde estamos e demora para nos readaptarmos a ele. Então, nós estamos ali clandestinamente. A resposta é interessante. Muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Isso o espírito já com uma certa elevação. Já em parte desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Mas isso não é para qualquer espírito, mas para aqueles que fizeram o dever de casa e estão numa certa elevação moral e espiritual. Então, para nós que estamos aqui ainda na inferioridade, conforme a escala espírita elaborada por Allan Kardec, no item 100 do Livro dos Espíritos, isso ainda pode ser muito difícil. Mas, justamente para que a gente abrande essa situação, é que temos que fazer o aprendizado agora. Então, toda noite nós fazemos um ensaio para isso. Toda noite nós ensaiamos o morrer. Mas com a consciência, nós ensaiamos a desencarnação. Então, quanto mais conscientes estivermos de que somos espíritos, mais fácil será o desligamento dos laços perispirituais quando chegar no nosso grande momento. Então, nós não devemos desprezar esse aprendizado. Depois disso, vamos ver a questão dos fluidos gravitantes. Então, depois de observar sua filha, Marta, ele vê aqui Bezerra de Menezes e um outro espírito que o auxiliava na Federação Espírita Brasileira, o irmão Andrade. Então, essa visão mais dilatada permitiu que ele visse esses dois espíritos. E ele disse: que alegria me banhou o ser. Num deles, esses dois vultos, identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes, aquele que só conhecia por retrato, e também por alguma manifestação na Federação Espírita. E no outro, ele veio o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois haviam notado a minha surpresa indescritível. Não seria assim para nós também? Ao observar um amigo espiritual, talvez até nosso mentor, ficaríamos realmente impactados. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual, nos mínimos atos da existência. Isso é verdade. Nossa vida aqui na Terra, no automatismo de nossas atividades, nós pouco percebemos que nós não estamos sozinhos um instante sequer. E, de certa maneira, nós desprezamos essas companhias invisíveis. São amigos de longa data, muitas vezes, que estão ao nosso lado para colaborar conosco. E, às vezes, vocês conhecem a expressão, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Nós julgamos que são assombrações ao nosso lado
e fazemos o sinal da cruz e dizemos, vai de retro. Mas é um precioso amigo que está ali ao nosso lado. E com nossa ignorância, nós o expulsamos de perto de nós. E é necessário que a gente reveja esse procedimento. Nós não estamos sozinhos, e essa companhia é sempre, ou é quase sempre salutar para nós, desde que façamos por merecer as boas companhias. Se nós não merecemos as boas companhias, aquelas que nós não gostamos serão maioria junto a nós. Então, enquanto debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência. Mas Paulo de Tarso já dizia isso, né? Nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. São os amigos espirituais que nos acompanham o tempo todo. Falamos com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Então, a gente está aqui na Terra, faz nossas atividades todas, e desprezamos muito dessas boas companhias, desses conselhos, e quando voltamos ao mundo espiritual e nos encontramos com eles e os reconhecemos, nós automaticamente nos lembramos dos conselhos que nos deram e que nós desprezamos. Como é que nos sentiríamos? Claro que envergonhados, não é? Então, ele conta isso e ele comenta aqui, quanto sacrifício ele exigiu daqueles abnegados amigos. O tempo todo nós estamos sendo protegidos, amparados, orientados, conduzidos para o bom caminho, mas nossa teimosia, por nossa ignorância, faz com que sigamos por caminhos indesejáveis, e eles, com isso, ficam, de certa maneira, decepcionados conosco. E nós, quando recordamos isso, ficamos muito mais decepcionados conosco mesmos. Então, apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Ele estava já preso ao cadáver. Ele não conseguia se erguer para estar junto a Bezerra e ao irmão Andrade. Então, Bezerra disse que aquilo acontecia por causa dos fluidos gravitantes. Eu não me lembrava de ter lido essa palavra quando fiz a primeira leitura Voltei, há muitos anos, então eu fui pesquisar. Naquela época não tinha um recurso do Google, hoje nós temos. Então ele fala aqui que os objetos que nós utilizamos, de ordem pessoal, ficam impregnados com nossa energia. E essa energia desses objetos, quando estão nesse momento de desligamento, no caso dele, essa energia provoca perturbação no nosso magnetismo espiritual. Então, por essa razão, é que nos prendiam, a Jacó suscitava essa prisão ainda aos despojos. E então, é necessário que a gente observe hoje a necessidade de nos desapegarmos conscientemente das coisas e das pessoas que estão junto a nós aqui no mundo. Nada é nosso. Tudo está conosco por algum momento. E está conosco por empréstimo divino. Amanhã teremos que prestar conta de tudo que nos foi oferecido para o nosso crescimento espiritual. Se estivermos apegados demasiadamente a eles, vamos ter prejuízo. E na hora da prestação de contas, vamos sofrer alguma coisa. Então, desde já, temos que exercitar esse desapego, com a consciência de que nada é nosso. Tudo nos é oferecido para o nosso crescimento espiritual, para nosso uso partilhado. Então, nada sendo nosso, temos o dever de partilhar isso com mais alguém. Então, por fim, vem a mudança de ares. Aqui é dito, pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto dedicado amigo me aplicava passes, Bezerra de Menezes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência. A rigor, não pude levantar-me nem falar. Ambos benfeitores, porém, seguido de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-se do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada. Retiraram-me do leito,
determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. Então, Jacó se levanta e abraça tanto Bezerra quanto o irmão Andrade e sai dali para uma instância de repouso. Vai para um hospital, como aconteceu com Bezerra de Menezes na vez dele. Ele conta, através de um médium, que quando despertou no mundo espiritual, viu-se no hospital, no leito, e recebeu a visita de Celina, uma emissária de Maria Santíssima. E a partir dali, a conversa se desdobra, ele tem algumas surpresas agradabilíssimas. E então Bezerra diz para ele: é necessário sair de algum modo. Conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Nós moramos à beira-mar, aqui em Salvador, vocês aí talvez no Recife. Vocês estão em Recife? Não? Não, somos do interior, litoral, mas é próximo do litoral. Tá bom. No interior, perdão, no litoral, temos a possibilidade de ir à praia de vez em quando. Eu não vou quase nunca, porque tenho alergia ao sol. Já não vou à praia há muitos anos. E então, o clima na praia é salutar ao extremo para o espírito. Claro que é o espírito encarnado nesse caso, né? E também será para Jacó, espírito desencarnado. Então, aqui, nesse momento, já está desencarnado. Então, Bezerra o conduz até a praia, para receberá aqueles ares renovadores. Então, já observa que tanto o sal na água, quanto a própria água, quanto a areia, estão mergulhados num magnetismo especialíssimo, que conduz energias salutares para todos quantos ali estejam. E a maioria dos desencarnados que lá estão na praia sequer percebem isso, mas sempre melhoramento. É agradabilíssimo ir à praia, se molhar naquelas águas, receber o banho do sol e também o magnetismo do sal, que fica com a pessoa durante algum tempo. É como se fosse um passe dado pela força da natureza propriamente. Então, abracei meus devotados obreiros da caridade com esforço e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. E com isto termina a história de irmão Jacó nesse capítulo, e continua no capítulo seguinte. E nos faz refletir que nós estamos aqui realmente com esses relatos todos, com esse aprendizado, com essas observações, tentando nos fazer merecedores dessa assistência espiritual que sabemos ser incessante. Mas, como Jesus disse lá no passado, a cada um é dado de acordo com suas obras. Então, alguns merecem ter essa assistência, receber assistência bastante tempo depois. Mas que não seja assim para nós, que nós nos conscientizemos disso, nos preparemos condignamente para fazer valer o trabalho dos bons espíritos junto a nós. Então, lá no Livro dos Espíritos é dito que eles têm a máxima alegria em cooperar conosco. Mas lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, é dito que eles têm dificuldade de colaborar conosco, porque nós simplesmente não colaboramos conosco mesmos e atrapalhamos a boa ação deles junto a nós. E por essa razão que Jesus pede que nós façamos nossa parte para que Deus nos ajude. E Deus nos ajuda através da ação da providência. A providência são os filhos de Deus ajudando os filhos de Deus. Encarnados a encarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a desencarnados também. Então, estamos numa corrente de solidariedade permanentemente. Quanto mais consciente disso, melhor será a nossa vez. Então, meus amigos, eu agradeço pela atenção de vocês, mas eu espero que haja essa interatividade agora, já que durante a nossa fala, ninguém perguntou nada. Muito obrigada, seu Francisco. Esse capítulo é muito inquietante, né? Rico, né? Provocador.
Os irmãos aí não se colocaram, não sei porquê. Acho que são muito obedientes essa classe, viu? É muito quietinha essa turma. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Mas eu esqueci de dizer que esse tema vai cair na prova. Vai ser oral, Temos que né? estudar. Digo nada. Pois é. Seu Mário é o nosso coordenador desse estudo, que ele está aqui na sala. Aí, geralmente, ele, ao término, ele faz aqui uma palavra. Rapidinho, rapidinho, queria agradecer, São Francisco. Também sou Francisco, viu? Muito prazer. Prazer. Começou agora, impressionante. Se incomodando, você vai ser convidado mais vezes para participar conosco. Ione está na sala, Sinai. Está, seu Mário. Ione, gostaria de fazer a prece, minha filha? Faço, seu Mário. Faço sim. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer um comentário, seu Mário. Vontade. Assim, como ele disse, né, que chamou a atenção, eu percebi muito, né, que ele deixa bem claro a necessidade de silenciar a mente e colocar-se em prece para que ele conseguisse, né, elevar-se de tal maneira para melhorar a situação dele e ele conseguir, junto àqueles que se colocavam a auxiliá-lo, como é que eu posso dizer para deixar bem claro? Ser auxílio também, né, para si, porque ele estava em perturbação, ele acabava prejudicando todo o processo. Então, assim, ele percebeu que era necessário silenciar a mente e colocar-se em prece para que todo o processo ocorresse da melhor maneira possível. Isso aqui eu vi que foi uma coisa que ficou bem presente, né, em todo o capítulo mesmo, desde o início, onde a filha utilizou-se da prece para auxiliar o pai na perturbação que ele se colocou no início, ele mesmo, né? Enfim, até terminar onde foi colocado, né? Levar ele à ambientação da praia, né? Para que ele conseguisse, com essa ambientação, serenar, silenciar a mente, para que essa prece fosse mais profunda e vai, né, no longo dos capítulos mostrar que essa ambientação vai fazer com que ele veja, né, todo o processo de outra forma e ele vai perceber, assim, em relação à luz, né, que ele tem, enfim, lá para frente vai se ver. Então, era só isso que eu queria falar mesmo. Então, vamos à prece, né? Vamos orar, né? Elevemos nosso pensamento a Jesus, né? Agradecendo a Ele, acima de tudo, todo ensinamento que foi a nós colocado, pedindo a Jesus que Ele nos auxilie nessa conscientização, Senhor, onde a gente possa olhar para dentro da gente e reparar aquilo que ainda nos liga a, a, ao lado carnal, ainda nos prende, que possa dificultar, né? Quando o desencarne se lançar em nossa frente. Deus, Pai de amor, Pai de bondade, em teu amor, Jesus, te pedindo por nossos lares, por nossos familiares, pelos lares que nesse momento estão em perturbação. Olhai, Senhor Jesus, pelos nossos corações, pelos corações que nos são caros. Muito obrigado pelos irmãos espirituais que visitaram o nosso lar, nos auxiliando, nos protegendo. Que essa nova semana que se faz seja de graça, seja de luz. E se porventura, Senhor, dificuldades nos chegar pelo caminho,
que tenhamos força, que tenhamos coragem para enfrentá-las, tendo a certeza que a presença de Deus se faz presente ao nosso lado, nos auxiliando a permanecer firmes, buscando sempre caminhar ao vosso encontro. Que assim seja. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, consideramos finalizados o trabalho dessa noite, desejando a todos muita paz e muito trabalho, Ivan, pela frente, viu?